Olá, muito bom dia, pessoas queridas! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo hoje, junto aqui na nossa caminhada. A constelação familiar, esse é o assunto da live de hoje, do que se trata isso, o que é a constelação familiar, para que ela serve, quais são as bases, isso é científico, não é científico, é esoterismo, é terapia, o que é a constelação familiar e por que se fala tanto hoje em dia em constelação familiar? Porque as pessoas têm trazido tanto esse assunto da constelação familiar, em especial a forma como você se relaciona com o seu pai, com a sua mãe, com os seus avós, com os seus bisavós, com os seus antepassados, a forma como você se relaciona com os seus irmãos. E não é o relacionamento comportamental do dia a dia só, não. É como você se posiciona dentro do seu coração no que diz respeito a sentimentos em relação ao seu pai, sua mãe, e outros familiares. E muitas pessoas, esse assunto é constelação familiar, tá? Lógico que eu vou dar mais detalhes, mas esse assunto é constelação familiar. Então, as pessoas falam muito da questão dos vínculos familiares atualmente, às vezes não dão o nome de constelação familiar, porém, isso é constelação familiar. E a essência do que eu trabalho aqui com vocês, que é a liberação emocional, é a constelação familiar, é a essência, é a base. O que eu fiz foi modificar, agregar alguns outros recursos ao processo terapêutico de liberação dos traumas, que eu percebi ser, em alguns aspectos, em alguns momentos, limitado diante da constelação familiar. E eu vou explicar isso em mais detalhes para você agora, aqui, nessa live. Então, muito bom dia. Quem está chegando agora, vai dizendo de onde você está falando. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vai me dando bom dia, vai lascando o dedo nesse aviãozinho aí, chamando a galera que você gosta, que você curte, e as pessoas que você sabe que curte o desenvolvimento pessoal, as terapias, o autoconhecimento, a libertação das amarras do ego, as pessoas que curtem a transcendência de perspectiva de realidade, que vai além do aqui, do agora, da matéria, do dinheiro, do resultado material. As pessoas que percebem que existe algo além da matéria, que transcende para o ponto de vista mental, emocional e também espiritual. Andreu PV, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Giane Condo, do Paraná, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Deixa eu escrever aqui o tema da live de hoje, para quem chegar já saber do que a gente está falando. Porque você precisa da constelação familiar. Familiar. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá. Yara Cares, bom dia. Yara da Inglaterra, seja bem-vinda. Bom dia, Monize Souza. Que bom ter vocês aqui. E aí é o seguinte, galera. É o seguinte, a constelação familiar se baseia primariamente na existência de um campo informacional, de um arquivo de memória familiar. A constelação familiar se baseia primariamente na existência do inconsciente coletivo. Vou colocar o óculos aqui por conta do sol. Fica
Fica melhor para eu enxergar até o que vocês estão escrevendo aqui. Estou aqui hoje na minha caminhada no Parque Vaca Brava, aqui em Goiânia. Estamos, inclusive, de volta morando aqui em Goiânia, depois de 1 ano e meio morando em Fortaleza. Nós decidimos, pelas criançadas, né? Pelas crianças que estão jovens, adolescentes, pelos nossos familiares que moram aqui, pelo contexto do trabalho presencial, que aqui em Goiânia nós já tivemos todo um trabalho realizado em grupos de constelação familiar, em eventos presenciais e, obviamente, também na minha atuação médica, né? Médica e terapêutica como constelador. Os primeiros 15 anos de carreira da minha carreira foram aqui em Goiânia. Então a gente tem um público muito grande aqui e um carinho muito grande por todas essas pessoas que já nos acompanharam aí por todo esse tempo. Então, por vários motivos, a gente decidiu mudar para Goiânia e já estamos morando aqui. Eu tô na minha caminhada matinal e estava aqui justamente refletindo exatamente isso, né, sobre o que me levou a entender, o que me levou a buscar a constelação familiar e o que fez eu perceber que na constelação familiar existe um recurso bem maior, bem mais poderoso do que todas as outras técnicas que eu já tive acesso até hoje. Mas eu vou pedir licença para vocês, só para eu fazer a minha flex. Dessa volta eu dou uma volta e uma flex. 4. Conta aí pra mim, gente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, é uma volta aqui no lago, correndo ou caminhando, com vocês caminhando, e uma sequência de flexões, barra, mas eu vou fazer só a flexão mesmo, que é para não atrasar o nosso conteúdo. Já já eu tenho atendimentos online. Então é o seguinte, primeiramente, deixa eu nivelar aqui, saber quem está comigo, no sentido de até onde vocês têm conhecimento da constelação familiar. Coloca aí nos comentários o que você sabe sobre a constelação familiar, por favor. Se você já fez uma constelação familiar, se você já ouviu falar, se você já ouviu falar só aqui no nosso perfil. Se você nunca ouviu falar, coloca aí se você pensa que conhece a constelação familiar como uma terapia, ou se você já ouviu falar na constelação familiar como esoterismo, espiritismo, ou se você não sabe nada da constelação familiar, coloca aí nos comentários, por favor, que aí eu já vou basear no que vocês disserem aí, na média, para explicar o que vocês realmente precisam saber. A Muniz está falando, pretendo fazer novamente. Ah, legal. Batista Dark já fez, foi ótimo, excelente, Dark, Batista, muito bom. Então, enquanto vocês colocam aí, eu vou falando aí, conversando e explicando sobre as bases científicas da constelação familiar. Primeiramente, eu quero até ressaltar que quando a gente fala científico na constelação familiar, é entre aspas, porque ciência no termo técnico da palavra
é aquilo que se mostra no laboratório. E existem várias bases da constelação familiar que se mostram no laboratório. Eu vou até mostrar alguns experimentos. Porém, como nós estamos falando de comportamento humano, é muito difícil repetir um comportamento humano em laboratório. Por quê? Porque são pessoas diferentes, momentos diferentes, e a gente nem sempre vai conseguir colocar em laboratório aquilo que quer ser provado. Mas eu acredito que os resultados de uma técnica, ou seja, o bem que ela faz, é suficiente para te dar um respaldo de se utilizar dela. Então, não interessa se aquilo existe dúvidas, alguma dúvida, assim, não interessa se não se conseguiu provar em laboratório. O que interessa é o resultado. O que uma pessoa com depressão quer é sair da depressão. O que uma pessoa que desenvolveu uma doença física quer é sair dessa doença física. O que uma pessoa que está passando por problemas financeiros, por problemas de relacionamento de casal, quer é sair daquele problema. E nesse sentido, a constelação familiar é simplesmente fantástica no que diz respeito a resultado rápido e eficiente. Beleza? Então deixa eu ver aqui o que vocês já colocaram sobre os conhecimentos prévios de você. A quem se estende o benefício da constelação familiar? Ótima pergunta, vou explicar isso. Vou explicar isso sim. Então vamos lá, galera, sem delongas, é o seguinte. Vai colocando as dúvidas de vocês que eu vou respondendo. Então a constelação familiar se baseia na existência de um campo de informação, tá? Que é também chamado um arquivo de memória familiar, ou também chamado inconsciente coletivo, que é como se fosse a gravação de tudo o que já aconteceu na sua família. Tudo que já aconteceu na vida dos seus antepassados e na sua. Desde a sua concepção, tá tudo gravado lá. Desde a concepção do seu pai, da sua mãe, dos seus avós e de todos os antepassados, está tudo gravado lá. E para que serve essa gravação daquilo que aconteceu lá atrás? Serve para você acessar de forma inconsciente e absorver desses eventos do passado o quê? As habilidades, as experiências, o aprendizado que o seu pai, a sua mãe ou seus avós, bisavós tiveram na própria experiência de vida. Então eles tiveram aprendizados, eles tiveram um trabalho danado para aprender, por exemplo, matemática, para aprender a escrever, para aprender a se relacionar com as pessoas. Tiveram um trabalho danado para aprender a trabalhar na profissão que eles trabalham, seja plantando, seja criando animais, seja na advocacia, no direito, na medicina. E aí o que acontece? Quando você nasce naquele seio familiar, você tem a habilidade, e isso é uma lei divina, de acessar essas experiências do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós e captar as experiências que eles tiveram, captar os aprendizados, as habilidades que eles desenvolveram durante o seu período de vida. E aí você acaba tendo mais facilidade para desenvolver aquela função. Então, se a gente for perceber bem, as primeiras gerações que foram alfabetizadas tiveram muita dificuldade. As gerações seguintes
já tiveram muito mais facilidade. Galera, vocês estão escutando bem? Tá bom o áudio, a imagem, a transmissão? Eu estou transmitindo da rua, né? Do 4G. Não sei se tá sendo legal. Me dá um feedback aí, por favor, se vocês estão conseguindo me escutar bem, se tá travando a imagem ou não. Me dá um feedback, por favor. Sim? Ou não? Tô achando que vocês não estão me escutando, porque vocês não estão respondendo. Posso deixar para fazer essa live depois, se vocês não estiverem escutando. Tá tudo bem. Obrigado, Diego. Obrigado, Batista, Dark Batista. Sim, estamos conseguindo ouvir bem. Maravilha, Gisele. Nossa, que massa. Obrigado aí pelo feedback. Tá, então vamos continuar. Então o seu pai, a sua mãe e os seus avós tiveram um trabalho danado para aprender muitas coisas que você já pegou de graça. Você absorve desse arquivo inconscientemente. Você acessa esse conteúdo e você vai já ter facilidade. Então as primeiras gerações que alfabetizaram, que aprenderam a ler e escrever, tiveram muita dificuldade. As gerações seguintes já tiveram mais facilidade. A outra geração em seguida, mais facilidade ainda. Até que hoje em dia tem criança alfabetizando com 4 anos. Que é isso? Isso era inimaginável 40 anos atrás. A própria matemática, física, gênios, crianças... Não sei se vocês já viram uns videozinhos virais. Criança de 3, 4 anos, o dedinho é até pequenininho e tocando piano eximiamente. Ou seja, eles captam das gerações anteriores aquilo que foi aprendido lá atrás, e na hora que eles vão tentar fazer, eles têm muito mais habilidade, facilidade com aquilo. E aí, aonde que mora o problema? Maravilha, né? Então Deus, como Deus é bom em proporcionar essa possibilidade da gente aprender com os nossos antepassados sem que eles nos expliquem verbalmente, diretamente nada. Inclusive isso acontece mesmo se você nunca viu seu pai na sua vida. Se você não conhece o seu pai, se você nunca viu ele, sua mãe, você tem igualmente essa capacidade de acessar o que eles aprenderam. E aí você até herda traços de comportamento, de personalidade, habilidades. E o problema mora onde? Em si, acessando essa experiência, você também herda, acessa, traz para você os traumas. Ou seja, os sofrimentos que eles passaram, as dores que eles sentiram na sua experiência de vida, também por você são acessadas e você toma como se fossem dores suas. Você toma como se fosse um trauma seu. Então, tem criança de 10, 12 anos que já falam assim, ó, ih, mãe, não quero casar e ter filho, não. E muitas vezes motivadas por um trauma que nós chamamos de transgeracional. Tá? Tudo bem, uma pessoa que, por exemplo, quando era pequenininho, quando era uma criança pequena, um cachorro mordeu ou derrubou e ela traumatizou com o cachorro. Aí toda vez que ela vê um cachorro, ela adota um sentimento, ela traz um sentimento lá de trás de medo de cachorro. Ela não pode ver um cachorro na rua que ela fica com medo. Ou seja, é fácil de entender esse trauma. Teve um sofrimento com o cachorro e depois, na vida adulta, toda vez que vê um cachorro, ela evoca aquele sentimento difícil, negativo, lá de trás e sente medo. Ok, isso é fácil de entender. Mas agora, nesse exemplo que eu dei, de uma pessoa, de uma criança, de um pré-adolescente, que fala que nunca vai casar, que não quer casar, que não quer ter filho, que esse negócio é falido, provavelmente está identificado com um evento anterior. Provavelmente a mãe sofreu muito no relacionamento e no casamento, ou talvez a avó,
o avô tenha sofrido muito no casamento e no relacionamento, e essa pessoa que está ali na sua história de vida nunca teve uma decepção amorosa, mas já não quer nem arriscar a ter uma decepção amorosa. Então isso se configura no que nós chamamos de trauma transgeracional, um trauma que vem da geração anterior. Galera, vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Sim. Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Está fazendo sentido para vocês? Está ampliando o entendimento de vocês em relação ao que é a constelação familiar? Com o que a constelação familiar se atenta? Eu vou explicar em mais detalhes. Estou explicando em mais detalhes, mas eu quero que vocês me deem um feedback aí, por favor, nos comentários. O que vocês estão achando? Se esse entendimento ampliou ou não, você já sabia disso ou não imaginava que era isso. Por quê? Antes de falar como na prática você pode e precisa usar a constelação familiar para melhorar de vida, eu vou descrever um experimento científico para os céticos, né? Para as pessoas que têm dificuldade de acreditar nisso. Nossa, mas uma coisa que meu avô viveu, eu nem conheci esse avô meu, e por que não? Isso aí se faz sentido não. Aí eu vou explicar um experimento científico que comprova em laboratório o que nós chamamos de trauma transgeracional. Ou seja, que comprovam que uma informação é transmitida de geração em geração sem precisar de um contar para o outro. É transmitida telepaticamente fora do tempo e do espaço. Mas antes eu vou fazer as minhas 15 flex aqui. Segura as pontas aí. Vai colocando nos comentários o que vocês estão achando do conteúdo. Se está sendo elucidativo, se isso você quer. Quer que eu traga mais disso? Coloca aí nos comentários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então vamos, né? Então bora. É o seguinte. Deixa eu ler os comentários de vocês. Porque quando eu peço pra vocês comentar, gente, é pra eu sentir vocês pertinho de mim. Sentir que vocês estão aqui. Ó, Alexandra, da França. Nossa aluna do método ALV. Seja bem-vinda, amiga. E a Alexandra esteve realizando aí com a gente as sessões de liberação emocional com resultados topíssimos. Então, qualquer dia eu quero seu depoimento, seu testemunho aqui com a gente, viu, Alexandra? A Renata está trazendo como eu quero fazer. Maravilha, Renata. Se eu fosse você, eu realmente buscaria fazer sim. Santos UK, Family Santos UK, de Londres, também é aluna do método ALV. Obrigado. Quem é aluna do método ALV, coloca aí hashtag ALV. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Muito bom ter vocês aqui. E também coloca aí nos comentários como é que está sendo a experiência aí com o método ALV. Então vamos lá, galera, é o seguinte. Então, os cientistas fizeram o seguinte experimento. Pegaram lá uns ratinhos e colocaram numa gaiola, para variar, e submetiam aqueles ratinhos a um cheiro, a um odor, até um odor característico de fruta, inclusive, usando um fenol, é uma substância que tem cheiro. E aí, toda vez que vinha aquele cheiro de fruta dentro da gaiola, aqueles ratinhos levavam choque. Tinham eletrodos na grade da gaiola e vinha o cheiro e os ratinhos
levavam choque. Beleza. Aí toda vez que vinha, que eles colocavam lá na gaiola aquele cheiro, os ratinhos já previam que ia levar o choque. Porque era sempre assim. Eles sentiam o cheiro e começavam a levar choque. Então eles aprenderam que quando vinha aquele cheiro de fruta, daquele fenol, eles iam levar choque. Então toda vez que vinha o cheiro, eles começavam a ter descargas de adrenalina, prevendo o choque e sentindo, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória, aumentando a atividade. Eles ficavam agitados, andando de um lado para o outro, pupilas dilatadas, ou seja, uma clara descarga de adrenalina, um claro estresse e uma previsão do choque que ali eles levariam. Ok? Até aí tudo bem. Eles aprenderam que aquele cheiro era associado ao choque. E aí o que fizeram? Esses ratinhos, depois de terem aprendido isso, eles foram... aí eles tiveram filhotes. Os seus filhotes foram separados das mães logo ao nascimento e foram amamentados de forma artificial, de forma, não por ratos. E aí, quando esses ratos, filhotes, que nunca tinham levado um choque na vida adulta, foram submetidos ao odor do mesmo fenol, pasmem, eles tinham descarga de adrenalina, pupila dilatava, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Eles ficavam agitados dentro da gaiola e prevendo o choque, sem nunca ter levado um choque. E isso se repetiu em várias gerações. Ratinhos, netos daqueles que tinham levado choque, nunca tinham levado um choque. Quando submetido àquele mesmo cheiro, eles sabiam que um perigo estava para vir. Eles previam o choque. Aí se provou o trauma transgeracional. Ou seja, aí se provou que uma informação se transmite de uma geração para outra através dos genes, através, mais especificamente, do campo morfogenético, que é esse arquivo de memória familiar. Então, da mesma forma, se transmite os traumas do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. Então, muitas vezes, você pode estar aí se ferrando no seu trabalho, sofrendo pra caramba, com um chefe intransigente, ganhando mal mesmo sendo competente, sendo injustiçado no seu trabalho. Muitas vezes você pode estar sofrendo isso porque você está identificado, emaranhado quanticamente com familiares antepassados que também se ferraram na profissão. Você pode estar saindo de relacionamento em relacionamento, sendo traída, sofrendo abusos morais, sofrendo relacionamentos tóxicos, abusivos. Sai de um, entra no outro do mesmo jeito. Você pode estar atraindo esse tipo de sofrimento no seu relacionamento, identificado, emaranhado com um trauma da geração dos seus pais ou dos seus avós. Você pode estar numa dinâmica de perda financeira, dinheiro faltando, dívidas. Você ganha e perde, muitas vezes emaranhado, repetindo os traumas, os sentimentos e os destinos de antepassados que também sofreram a mesma coisa. E qual é o objetivo da constelação familiar e também o objetivo do processo de autoliberação e de liberação emocional? O objetivo é justamente, em um primeiro momento, ok? Em um primeiro momento, te ajudar a identificar, nomear, perceber
qual é o seu maior sofrimento atual. É assim que eu conduzo um cliente meu ou um mentorado meu em uma sessão. Em um primeiro momento, eu auxilio ele a enxergar qual é o maior problema. Por quê? Porque muitas vezes esse maior problema já está tanto tempo trazendo problema, trazendo sofrimento, já tentou tantas coisas para resolver aquilo, que já tem até uma crença ali de que aquilo não é possível de ser resolvido. Então, em um primeiro momento, quando eu estou numa sessão individual com o meu cliente ou mentorado, eu conduzo ele a olhar para esse grande sofrimento. Em um segundo momento, eu o conduzo em um processo profundo de expansão de consciência, com exercícios de respirações fortíssimos. Quem já teve a oportunidade de fazer uma sessão comigo, ou de fazer uma autoliberação, coloca aí nos comentários como foi para você. Compartilha a sua experiência para que outras pessoas possam perceber, sentir do que eu estou falando, do poder do processo. E aí, nesse segundo momento de consciência expandida, eu te auxilio a encontrar qual é a causa do seu sofrimento atual. Encontrar qual é o emaranhamento, qual é o sofrimento anterior do seu sistema familiar ao qual você se vincula e também repete o sentimento e repete o destino daquele familiar. Então, em um segundo momento, eu te conduzo à revelação daquilo que está te fazendo repetir, sofrer o sofrimento pelo qual você está emaranhado. E você vai estar geralmente emaranhado por um trauma, por exemplo, adultério dos pais. Outro exemplo, escassez, perda financeira. Outro exemplo, depressão, ansiedade. Você vai estar emaranhada, entrelaçada com essa informação, quando você esteja nutrindo por essas informações raiva, pena, vergonha ou medo. Qualquer um desses 4 sentimentos, dor, mágoa, rejeição, que você esteja sentindo diante daquele evento do passado, seja de forma consciente, ou seja, alguém te contou ou você presenciou, ou de forma inconsciente, ninguém nunca te contou, você não presenciou, mas você, sem saber, está vinculado àquele evento, repetindo o sofrimento. Seja consciente ou inconscientemente, isso vai trazer para você mais sofrimentos semelhantes. Então, em um primeiro momento, a gente olha para o sofrimento atual, o maior deles, tá? Qualquer tipo de problema, financeiro, profissional, relacionamento de casal, saúde física. Nossa, tivemos resultados fantásticos de cura física. Problemas emocionais, depressão, ansiedade, problema de relacionamento de casal. Em um segundo momento, é revelado ali da onde você traz esse sofrimento, com o que você está emaranhado. E num terceiro momento, o que é mais importante, o que muitas vezes em uma constelação familiar convencional, muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque muitas vezes o próprio cliente não se entrega emocionalmente ao processo, e não se entregando emocionalmente ao processo, o resultado não acontece, que é o que nós chamamos de liberação emocional, onde você realmente se liberta dos sentimentos de rejeição, de raiva, de pena, de vergonha, de medo diante daqueles acontecimentos do passado. Porque se você não se libertar, não se liberar dos sentimentos de rejeição, dos sentimentos de mágoas, de dor, de pena, diante daquilo que aconteceu no passado, aquilo vai continuar se repetindo em você, na sua vida. Você vai continuar, por mais que você se esforce, atraindo
esse mesmo tipo de acontecimento e vai continuar ainda entregando aos seus filhos como herança a repetição desse tipo de padrão. Então, voltando numa pergunta que me fizeram lá atrás, né? Qual que é a repercussão da constelação familiar nos filhos ou da liberação emocional nos filhos? É cura. Assim como se você sofre no relacionamento, finanças, trabalho, em qualquer área da sua vida, o seu filho olha para você, sente pena, sente mágoa e acaba sofrendo também. Se você se cura, seu filho olha para você e repete também a cura. Então, através da constelação familiar, da liberação emocional, você tem uma excelente chance de curar você e os seus descendentes. Curar você e todas as pessoas que vieram antes, que vieram depois, que virão depois. Os seus filhos, seus netos. Faz sentido aí, galera? O que vocês estão achando aí do conteúdo de hoje? Faz sentido? Então, é por isso que você precisa de uma constelação familiar. É por isso que você precisa, ou através da autoliberação, ou da liberação emocional, precisa encontrar a causa real do que está te causando esses sentimentos. Então a Verônica está trazendo aqui, ó, uma pessoa com depressão, tomando medicamento, é possível se entregar emocionalmente nesse processo? É possível, sim. Sim, eu tenho vários mentorados que estão em uso de medicação e que se entregam ao processo e têm excelentes resultados, né? Vamos lá, perguntas, galera. A Dark Batista está compartilhando aqui conteúdo muito bom. Obrigado, Dark. Então, eu, por exemplo, quando eu conheci esse processo, que eu decidi trabalhar com ele, na verdade, desde os 8 anos eu já sabia que seria médico. E lá pelos 12 eu já sabia que seria psiquiatra, então eu já tinha dentro de mim a vontade de entender a mente humana, o funcionamento dos conteúdos inconscientes, o que determinava sucesso, fracasso ou doença, saúde. E não foi coincidência que eu tive também uma depressão. E durante 5 anos eu sofri dessa depressão. E eu só me libertei disso, ou seja, eu só pude realmente me curar dessa depressão quando eu descobri que, na verdade, aquela tristeza que eu sentia, que eu não sabia de onde vinha, na verdade, de um luto não resolvido inconsciente. Ou seja, uma irmã que eu tive antes de mim, que foi abortada, que não ficou na vida e que simplesmente pelo fato de não ter eu elaborado, vivido, processado dentro de mim esse luto, eu vivia de luto sem saber por quê. Então foi por sentir na minha pele a dor de uma depressão e foi por eu sentir na minha pele o alívio de uma liberação de um trauma e a cura da minha depressão, é que eu decidi aprofundar e trabalhar com isso. Então, fiz vários cursos de constelação familiar, trabalhei como constelador familiar na constelação convencional em grupos e individualmente com bonecos, e acabei percebendo que muitas vezes as pessoas acabam tendo a revelação da causa do problema, mas não liberavam a emoção, o sentimento negativo diante do trauma, e o problema na vida cotidiana continuava. Então eu centrei o meu atendimento, a minha técnica de liberação emocional e de autoliberação, que é a autoaplicação do processo. Eu centrei isso em um processo onde você é praticamente obrigado, conduzido a se entregar
emocionalmente e conduzido na verdadeira liberação do trauma, que é o que realmente te liberta dos problemas atuais, seja de relacionamento, finanças, trabalho, depressão, ansiedade, problemas de saúde físico, principalmente aqueles que a medicina não consegue bons resultados. E isso é muito comum, né? A pessoa vir de tratamento em tratamento sem resultados, porque a origem é psicogênica, traumática, seja da vida cotidiana, seja da infância, ou do período gestacional, ou do período transgeracional. E diga-se de passagem, a gente faz o processo de liberação emocional de traumas gestacionais, ou seja, situações de sofrimento que você passou lá dentro da barriga da sua mãe, medos que você viveu dentro da barriga da sua mãe, podem sempre estar te causando sofrimento, se a gente tem um procedimento específico para isso. E é o seguinte, se tudo isso que eu expliquei para você aqui faz sentido, tá? Se você percebe que tem um padrão de sofrimento que está se repetindo em sua vida, você tem alguns caminhos para andar comigo, para ter o meu auxílio. Um desses caminhos é realizar uma sessão de liberação emocional de traumas, aonde eu vou liberar, vou te ajudar, te conduzir um processo para que você se liberte do maior trauma da sua vida, que está causando o maior problema da sua vida atual. Então, é a liberação emocional do maior problema. A gente não vai comer pelas beiradas, não. A gente não vai ir em problema periférico, não. A gente vai em cima daquilo que mais te incomoda. Seja problemas financeiros, relacionamento, depressão, ansiedade, pânico, padrões de sofrimento no trabalho, de insucesso, de fracasso financeiro, dívidas. Sempre vai ter um trauma causando, sempre. E a gente liberando esse maior trauma, você acaba se liberando desse grande problema e mais. Muitas vezes você se liberta de vários problemas menores. Então, se faz sentido para você fazer uma sessão, link da bio, tem lá o contato, um botão lá onde fala no WhatsApp com a minha assessoria de atendimentos individuais. Tem lá também um formulário para você se inscrever, se candidatar a uma vaga de mentoria, ok? Aonde eu seleciono os meus mentorados por perfil de resultado, ou seja, as pessoas que estão realmente dispostas à mudança. E essa mudança, essa disposição para mudança, liberar trauma é difícil pra caramba. E essa disposição para mudança geralmente vem quando a pessoa realmente cansou de sofrer, né? Então, e aí ali, né, através das perguntas do formulário, eu consigo perceber se está no timing dessa mudança. E a outra opção é o método ALV, é o método Autoliberação para a Vida, que é um curso onde eu explico a autoaplicação da técnica. Nós temos uma aula mensal pelo Zoom e um conteúdo poderosíssimo na plataforma. Inclusive, quem nunca fez uma autoliberação, você vai lá no link da bio, tem o botão método ALV, método Autoliberação para a Vida. Você clica lá e dentro da página que aparece, você tem lá uma autoliberação conduzida, uma aula gratuita e uma autoliberação conduzida do método ALV, gratuita, para você fazer, já ter benefícios com o processo e também, se fizer sentido, entrar para a turma do método ALV, ou seja, fazer a sua inscrição e entrar para a turma. Beleza, galera? O papo tá bom, mas eu tenho que ir para os meus atendimentos e precisando de mim,
me chama no direct, link da bio, contem comigo, entre pra turma do Método LV e, ó, beijo no coração de vocês, valeu, link da bio, não deixa pra depois não, tá? Se te tocou o coração, se te toca o coração, se vem um feeling, tipo assim, olha, parece que isso faz sentido pra mim. Se você sente de alguma forma que isso pode te ajudar, escuta o seu coração, segue adiante, faz o que tem de ser feito. A gente não nasceu para sofrer a vida inteira, não. O sofrimento, ele vem só para trazer a capacidade, a oportunidade de você aprender algo. Depois que você aprendeu, o sofrimento vai embora. Então, e esse aprendizado geralmente é um aprendizado de inclusão, de libertação de sentimentos egoístas para o benefício maior de todos. Beleza? Ó, beijão. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.